Então, na aula passada, né, foi deixado esse conjunto de exercícios, né, 4 funções, né, e você precisava, nessas 4 funções, determinar ou esboçar o domínio, né, dessas funções que foi dada, né, mas no final da aula passada, a gente resolveu esse caso A, né, e ficava então pendente os 3 últimos. Então a gente pode começar resolvendo, né, o V. Então como seria a resolução do V, né? Primeiro nós precisamos encontrar o domínio, né? Eu não lembro se a gente já fez esse exercício de encontrar domínio, né? Acredito que sim, né? O domínio, nesse caso, precisaria ser dessa forma, né? De, abro chaves, seria né, um par conformado por esse par, tal que, esse simbolinho significa tal, que o radicando, né? O que está dentro da raiz, y menos x ao quadrado, tenha que ser maior ou igual a zero, né? Então, essa seria a condição das variáveis x e y que precisam satisfazer para formar parte do domínio, né? Não podem ser qualquer número, tá? Não podem ser qualquer número aleatório, não. Tem que ser números, né? O x e y tem que ser números que satisfaçam essa desigualdade, né? Porque só assim a função vai existir, né? Vai dar um valor real. Ok, esse daqui, se a gente quiser, né, ainda podemos ajeitar, né? Isso daqui ficaria melhor assim, né? Esse menos x ao quadrado passa ao outro lado e pode ficar assim também, tá? É dizer que y, né, é o segundo do par, sempre tem que ser maior ou igual que o primeiro do par ao quadrado, né? Ok? Então isso deve acontecer para dizer que pertence ao domínio. Ok? Uma vez que eu tenho domínio, né? Então eu quero saber, eu tenho esse domínio, né, analítico, né, vamos dizer. Agora quero representar esse domínio geometricamente, né? De isso que trata o esboço, né? Você encontre o domínio geometricamente, né? Já desenhei o plano aqui, né? O plano x, y, né? Então aqui, que porção deste plano x, y, que porção desse plano representa o domínio? Isso que nos está pedindo, né? Então, para poder determinar que região, né, desse plano é o domínio, precisamos primeiro encontrar a fronteira, né? A fronteira. E a fronteira, existe, né, um truque prático, né? Que consiste em trocar, né? Trocar a desigualdade, né? Desigualdade trocar, né, por uma igualdade, tá certo? Então, em nosso caso, ficaria, né, se a gente fizer isso, onde, né, onde que vou trocar a desigualdade? Aqui, nessa restrição, né, nessa desigualdade, né? Então, eu vou, ou essa, né, que é o equivalente. Então, seria y igual a x ao quadrado. Então, esse daqui seria a fronteira, né? Então, basta trocar isso daqui, né, por uma igualdade, né? Então, nós temos a fronteira. E nós sabemos que esse aqui tem cara de ser uma função quadrática, né? Função quadrática. E a gente estudou isso em cálculo 1. Função quadrática. Nós estudamos em cálculo 1. E nós sabemos que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. E se alguém ainda não sabe graficar uma parábola, né, então poderia começar fazendo, né, desenhando uma tabela, né? Uma tabela, né, com duas colunas, tá? Duas colunas.
ok? Em que na primeira coluna eu poderia colocar o valor de x e na segunda coluna o valor de y, né? Então, esse x, podemos dar alguns valores para x, né? Porque aqui não tem nenhuma restrição também, né? X quadrado, qualquer número pode ser elevado ao quadrado, né? Então, pode ser o x, pode ser qualquer número. Então, podemos começar de menos, vamos dizer menos 2, né? Menos 2. E se elevamos menos 2 ao quadrado, né? Vamos ter menos 2 ao quadrado. Cuidado aqui, né? Coloque parênteses. Menos 2 ao quadrado teria que ser assim. Menos 2 por menos 2. Menos com menos. Mais. E 2 por 2, 4. Então, me vai dar positivo, né? Mais 4. Tá? E nem preciso, na verdade, colocar o sinal, né? Simplesmente colocou 4. E vamos com outro valor que poderia ser menos 1. E pela mesma lógica, menos 1 ao quadrado me vai dar 1. Tá? Eu vou acelerar um pouquinho, né? A explicação é parecida que eu fiz aqui, né? E se for 0, 0 ao quadrado, 0, né? E se for 1, 1 ao quadrado, esse é muito fácil, 1. Ok? Então, e para ter uma certa simetria, eu poderia completar o valor de x, 2. Então, 2 ao quadrado é 4. Então, nós temos aqui, nós temos quantos pares? Temos 1, 2, 3, 4, 5 pares, né? 5 pares. Então, formamos esses pares e juntamos dessa forma, né? Ok? Para já ter o par com essa cara, né? Aqui seria 1,1 e aqui seria 2,4. Nós temos 5 pares. Esses 5 pares eu vou graficar aqui nesse plano YX, né? Tá certo? Tá? Porque a fronteira deve ser uma curva, né? Mas com esses 5 pontos eu poderei encontrar essa curva. Esses 5 pontos vai me auxiliar para poder desenhar a curva, né? Claro, não estou dizendo que simplesmente esses 5 pontos sejam a fronteira, não. Senão esses pontos vão me auxiliar para encontrar a fronteira, né? Então, vou graficar, tá? Eu vou graficar, então, menos 2,4. Então, menos 2 é a posição horizontal, né? Se está à direita, à esquerda, e quantas unidades à direita e quantas unidades à esquerda. Nesse caso, como é negativo, seria à esquerda, 2 unidades. Então, aqui nós temos, né, a escala, aqui deve ser menos 1, menos 2, né? Então, deve estar horizontalmente nessa altura. Mas tem a coordenada, né, y, né? Ou a ordenada, né? O nome dela é ordenada. O segundo me diz a altura. Se é positivo, está acima do eixo x. Se for negativo, abaixo, né? Nesse caso, 4. Então, deve estar acima, 4 unidades, né? Então, a partir dessa altura, aí, menos 2, eu vou subir 4 já para cima, né? Então, vou subir 4. Uma unidade, 2, 3. Então, o ponto deveria ser esse, né? Ok? E da mesma forma, já grafiquei isso, agora vamos com isso. Então, esse aqui, menos 1, está aqui nessa altura horizontal, e vertical, 1 unidade. Então, para cima, né? Então, será esse ponto. Aqui, 0,0, esse aqui é a origem. E a origem, né? Então, olha, já tenho 3 pontos, né? Já grafiquei esses 3 pontos. Me faltam 2 ainda, né? 1,1. Então, 1 já estará à direita, né? Olha, positivo à direita. E 1 aqui acima ainda. Então, para cima. Aqui, né? 1 nessa altura. Depois, né? Já grafiquei isso. Agora, 2,4. Então, 2 horizontal, para a direita, né? Estará aqui. E 4 para cima. Então, 1, 2,
3, 4 para cima. Como eu tenho noção de que vai dar uma parábola, eu poderia já juntar esses pontos, né? E desenhar a fronteira. Agora sim, né? Tento juntar esses pontos através de uma curva suave, né? Então pego aqui, né? E junto esse ponto e depois vou por aqui e junto com esse quinto ponto e pronto. Nós temos já essa parábola, né? Já nos dá pelo menos uma referência, né? De que como é essa parábola e para onde se abre, né? Nesse caso se abre para cima, né? Ok. Então, essa é a fronteira, né? Esse daqui, a fronteira do domínio. Fronteira do domínio. Ou contorno também pode ser chamado, né? Fronteira ou contorno. Fronteira do domínio, que a equação é yx quadrado, né? Ok, então essa curva que vai dividir o que vai ser o domínio e o que não será o domínio. Agora basta saber, será que o que está acima dessa curva será o domínio? Esses pontos que estão aqui acima, ou serão os que estão abaixo dessa curva, né? Ainda não encontramos até agora isso, né? Então, para responder essa pergunta, eu posso pegar um ponto em particular. Vamos pegar um ponto dessa região que está acima dessa curva, dessa fronteira, né? Ok? Então, vamos ver se esse ponto satisfaz essa condição, tá? Então, vamos ver. Esse ponto tem coordenadas, né? Em x, olha, não está nem para a direita nem para a esquerda, então é 0. E em y é 2. Então vamos dar uma olhada aqui, né? E nos vamos perguntar o seguinte, né? Será que vai cumprir isso, né? Isso daqui, você vai cumprir isso, né? Se for sim, então toda essa região que está acima será o domínio da função. Se for não, acredito que vai ser o que estiver debaixo dessa curva, né? Toda essa parte que está aqui. Mas para confirmar, você também poderia pegar um ponto de aqui, né? Tá? E verificar. Então vamos lá, vamos verificar já, né? Olha, então y. Quanto é aqui? É 2. E quanto é x? É 0. 0 ao quadrado, né? Nós temos isso. Isso é verdade, né? Isso aqui vai dar 2 menos 0 ao quadrado, 0. Então 2 menos 0, 2. E 2 é maior ou igual a 0? Sim, a resposta é sim. Portanto, agora sim, eu posso dizer que todos os pontos, eu posso colocar de color laranja, né? Todos esses pontos que estão acima, qualquer que seja, eu posso generalizar, né? Que esses pontos pertencem ao domínio, tá? E por que eu posso generalizar, né? Porque bastou, porque a única fronteira que eu conheço é isso que poderia dividir. É dizer, se esse aqui é um ponto do domínio, isso aqui também precisaria ser, porque não é uma fronteira que divida aqui, né? Ok? Se este não for domínio, com certeza deveria haver, né, alguma fronteira entre eles, né? Mas nesse caso não tem. A única fronteira é essa aqui, essa verge, né? Tá? Então todos esses seriam ou representam o domínio, tá? Então esse aqui seria o esboço do domínio, tá? E até eu posso colocar aqui, então, de toda essa parte, né? Aí fica, né? Essa fronteira. Agora, para finalizar, o que eu preciso de dizer é que se esse domínio é fechado ou aberto na fronteira, aqui, né? É dizer, se a fronteira pertence ao domínio, tá? Se eu pegar, por exemplo, esse ponto verde, quero saber se esse ponto verde pertence ao domínio, porque pode ser que esse ponto verde que está na curva não pertença, tá? Então, para isso, eu verifico, olha, esse ponto verde, por exemplo, que está sobre a curva E, tem coordenadas 1,1, que era esse ponto, né? Esse daqui.
era esse, né? Para esse ponto, se cumpre a igualdade, y quadrado menos x quadrado maior que zero, se cumpre isso, então a gente pode testar, né? Olha, perdão, né? Aqui não é y quadrado, só y. Então, vou substituir, olha, y é o segundo, 1, menos x1, 1 ao quadrado, continuo, né? 1 menos 1 é 0, né? Porque 1 ao quadrado é 1, então fica 1 menos 1 é 0. É 0 é maior ou igual a 0? Sim, 0 é igual a 0. Isso é permitido, tá aqui, né? Então, sim, se cumpre. Tá certo? Então, também, esses pontos, até eu posso já colocar de laranja, também pertencem ao domínio, né? Então, na verdade, todos esses pontos, você pode verificar que pertencem. Tá? Então, eu posso repassar, então, já de laranja, né? Se eu quiser. E representar o domínio de cor laranja, né? Todos esses pontos. E continua, né? Não é que acaba aqui, né? Porque a parábola continua crescendo. Então, todo que está aqui em cima, tá? Serão pontos do domínio. Ok? Então, essa é a forma, tá? Para resolver esse tipo de exercício, né? Desboce o domínio de uma função, né? Resumindo, né? Se começa, né, determinando o domínio analiticamente. Segundo, se determina a fronteira, trocando a desigualdade por uma igualdade, né? Então, aí se você fizer isso, você vai encontrar a equação da fronteira. Essa aqui é a equação da fronteira. Se você não sabe, não tem noção como vai ser essa curva, né? Porque precisa ser uma curva, então você monta uma tabela. Tá? E depois esses pares que saem da tabela, você grafica no plano cartesiano. E depois você junta, né, com uma curva suave esses pontos que saiu aqui. Tá? E depois, uma vez que você já desenhou a fronteira, você vai testando, né? Pega como essa fronteira vai dividir, né, duas porções, por exemplo, essa fronteira vai dividir essa porção e essa porção externa. Então, você vai testando. Pega um ponto da porção interna e uma da porção externa, se quiser. Ok? E você verifica qual dessas porções satisfaz essa condição do domínio, né? Essa desigualdade do domínio. Ok? Seria isso, tá? Ok, então, pessoal, né? Nós podemos continuar. Agora, nós queremos esboçar, né, o domínio dessa função aqui, né? Esse foi o exercício C. Então, o domínio, nesse caso, né? Também eu acredito que a gente já fez, né? Era esse par, né? Formado por pares, tal que o que não poderia acontecer em uma fração seria que o denominador fosse zero. Então, o denominador, nesse caso, né, x mais y, precisará ser diferente de zero. Então, essa aqui é a restrição, né? Todos pares todos pares em que a soma, né, desses elementos for igual a zero serão descartados. Não pode ser permitido isso, né? Ok? Ok? Por exemplo, aqui não podia ser 1 e menos 1, né? 1 e menos 1. Não podia ser 2 e menos 2. Não podia ser 3 e menos 2, menos 3. 4 e menos 4, né? Então, seria esses pontos descartados, né? Porque ao somar vai dar zero. Ok. Então, fronteira, né? Fronteira. Então, a gente vai encontrar substituindo a desigualdade, né? Esse aqui é desigualdade, substituindo por uma igualdade. Então, a equação da fronteira será x mais y igual a zero, né? Nada mais. Ok, isso daqui não tem uma cara conhecida, né? Porém, se a gente deixar o y, que é costume, né? Deixar o y no lado esquerdo e mandar o x para o lado direito, a gente vai obter isso, tá? Então, esse daqui seria a equação da fronteira, né? Equação
da fronteira. Ok, então já temos a equação da fronteira. Ok, então quem conhece as retas, ele reconhece que esse aqui é uma reta, né? Quem sabe a equação da reta, né? Nós falamos isso já antes, a equação geral de uma reta é isso, tá certo? A equação geral, né, de uma reta com uma determinada inclinação é isso, né? Em nosso caso, esse m é menos 1, né? Porque seria o coeficiente do x, né? Aqui é menos 1 o coeficiente. E o v seria o intercepto, que nesse caso é 0. Se o intercepto é 0, então significa que passa pela origem. Tá? E uma inclinação menos 1, né? Menos 1, tá certo? Significa, tá? Seria um ângulo, corresponde a um ângulo de 135 a partir do eixo x, né? Aqui o eixo x e aqui o eixo y, tá? Corresponde a isso, né? Você pode fazer isso. Ou corresponde a um ângulo de menos 45, tá? Essa inclinação menos 1 corresponde a θ menos 45 graus. Então, como seria menos 45 graus? Que reta daria menos 45 graus? Né? Seria essa reta, né? Primeiro eu vou colocar os pontos para facilitar o trabalho, né? Ou melhor, uso minha régua, né, que eu tenho aqui disponível e justamente eu vou medir 45 graus, tá? Para você ver, né? E a gente já vai confirmar, né? 45 graus e que passa pela origem. Então seria isso, né? Menos 45. Tá? Vamos desenhar novamente com cor verde, né? A fronteira. Então seria essa reta aí, tá? Essa reta, né? E menos 45, tá? É dizer isso. Esse daqui é menos 45 graus, né? Esse ângulo, tá? Por que menos? Porque está no sentido horário. Se fosse no sentido anti-horário, aí seria mais 45, né? Que acontece com a função identidade, né? A gente viu isso também, né? Se fosse assim, seria mais 45, tá? Então é isso. Olha, já temos. Agora, o que nós precisamos é saber o seguinte, né? Qual porção aqui praticamente se dividiu, né? Então, essa região em duas, né? Em duas porções, né? Todo esse plano se dividiu em duas porções ou regiões. Então, queremos saber que se o que está acima dessa reta verde é o domínio ou se o que está embaixo. Tá? Tem que ter muito cuidado porque pode ser que os dois pertençam ao domínio, né? Vamos testar. Vou pegar esse ponto aqui. Eu vou colocar esse ponto laranja e vou verificar, né? Qual as coordenadas desse ponto, né? Se aqui for 1 e aqui for 1 também, esse teria coordenadas 1,1, tá? Ok? 1,1, né? Então, se ao substituir, vamos ver se satisfaz essa condição. Será que satisfaz x mais y diferente de 0? Nos perguntamos isso. Então, vamos substituir 1 mais 1 diferente de 0. 2 é diferente de 0? Sim, afirmativo. Então, essa parte deve pertencer ao domínio. Então, já vou preenchendo, né? Essa parte pertence ao domínio, né? Coloco todos esses pontos que está aqui pertencem ao domínio, ok? Agora basta, ainda nós precisamos, antes de dizer que somente isso pertence ao domínio, porque poderia estar errado, a gente estaria errado descartar essa parte ainda, né? Então vamos testar. Então vamos com esse ponto aqui também. A gente pega um ponto fácil sempre, né? Porque para facilitar, né? Pode ser qualquer ponto que você pegue daqui, mas pegue o mais fácil. Esse aqui seria então menos 1 e aqui também menos 1. E novamente, né? A coordenada desse ponto seria menos 1, né?
E você se pergunta, faz novamente a pergunta, será que se está cumprindo essa condição que x mais y é diferente de zero? Né? Colocar em sinal de interrogação, né? E você substitui, então, menos 1 mais menos 1, né? Aqui coloca entre parênteses, então. Será que é diferente de zero? Né? Aqui vai dar menos 2, tá? Vocês podem conferir isso, né? E é diferente de zero? Sim, é diferente de zero, né? Da mesma forma que aqui? Sim, também, né? Então, olha, significa que também esta porção né, pertence ao domínio. Toda essa porção pertence ao domínio. Ok? Porque não tem nenhuma fronteira assim. Não podia dizer que esse ponto não pertence e esse ponto sim. Não, porque não tem uma divisão aqui, né? Então, todos esses aqui são vizinhos e pertencem ao domínio. E esse que está acima também. Então, aqui aí diz, né? Mas se isso aqui pertence e esse aqui pertence também, então que pontos não pertencem ao domínio? Então, qual a graça dessa condição, né? Que está aparecendo aqui? Então, existem. Agora, vamos verificar se os pontos da fronteira pertencem ao domínio, né? Esse que está aqui, tá? O que está de cor verde. Então, vamos pegar qualquer ponto, tá? Vamos pegar esse ponto que está aqui, tá? Esse ponto seria quanto, né? Aqui estaria, né, na posição horizontal, 3, né? Porque aqui seria 2, 3. E na posição vertical estaria, aqui seria menos 2 e aqui seria menos 3. Então, as coordenadas desse ponto são 3, que o x vai primeiro, sempre, vírgula 3. Agora, nos perguntamos, e esse ponto? E esse ponto satisfaz essa condição da desigualdade? Ou essa condição do domínio diferente de zero? Né? Colocamos, então, x é 3, mais o y é menos 3, é diferente de zero, né? Esse vai como pergunta, né? E aqui 3 mais menos 3, isso vai dar 0. 0 é diferente de 0? Não, a resposta é não. Tá certo? 0 é diferente de 0? Não. Tá certo? Então significa que esses pontos que estão sobre essa reta, né? Ou sobre a fronteira, todos esses pontos não pertencem ao domínio. Tá certo? Então, descartamos esses pontos. Como descartamos isso? Como representamos geometricamente isso, né? Vou ter que usar uma borracha, né? E apagar algumas partes, né? Eu vou ter que pontilhar essa curva, né? Ou essa reta nesse caso. Então, vou deixar assim, tá? Não ficou tão claro isso, algumas partes se apagaram, então eu poderia completar dessa forma, né? Então, só pontilhar. Não vai ser mais uma reta contínua, né? Assim, né? De uma linha contínua, vai ser pontilhada. E isso me indica que a fronteira não pertence ao domínio. Ou essa curva, né? Não faz parte do domínio, tá? Então, a fronteira é aberta, né? Fronteira é aberta nesta ou a fronteira é aberta, né? É isso, né? A fronteira é aberta, né? Por quê? Porque essa fronteira não faz parte do domínio, ok? Então seria assim, tá? Qualquer ponto do plano cartesiano pertence ao domínio, à exceção dos pontos que estão sobre essa linha, tá? Porque sobre essa linha, tá? Se cumpre que isto dá igual a zero, né? E se dá igual a zero, aqui vai dar um problema, né? Divisão por zero. E a gente tem que evitar isso, né? Então, seria isso, né? Nessa parte. E o exercício D, né? Então, aqui nós temos que analisar, né? Para encontrar o domínio, precisamos analisar a propriedade do logaritmo, né?
propriedade do logaritmo, tá? Propriedade do logaritmo em geral, né? Então, nós sabemos que se temos o logaritmo de alguma base, né? Por exemplo, podemos dizer b de algum número, tá certo? É definido que a, o que está dentro, o argumento, tem que ser maior que zero. Não pode ser nem sequer zero, tá certo? Não pode, porque o logaritmo de zero não existe, tá? Independentemente da base, tá? Então, o argumento, tá? Argumento tem que ser positivo, tá? Então, argumento positivo. Ok. Se o argumento positivo, então aqui eu tenho meu argumento, tá certo? Então, significa que, aqui, né, escrevo, né, argumento, em nosso caso, é x mais y. Então, significa que isso deve ser maior que zero, tá? Então, deixamos assim mesmo, x mais y maior que zero, ou poderemos também colocar dessa forma. O x passa ao outro lado e vai com o sinal trocado. Também pode ficar dessa forma. O que for mais fácil de entender. Tá? Então, agora sim, eu posso escrever o domínio. Né? O domínio, sempre, né? O clássico, né? Chave, o par, isso sempre vai, tá? Esse aqui você só memoriza, né? O que vai mudar é na desigualdade, tá? Então, aí seria, então, qual seria a desigualdade? Seria isso ou esse daqui, tá? O que você preferir, tá? Então, eu vou usar agora essa, tá? Porque também eu quero encontrar a fronteira e eu acho que ele já está mais próxima, tá? Vai facilitar na hora de encontrar a fronteira, tá? Não é muita coisa, mas já vai ajudar. Ok. Então, nós já temos o domínio. Já temos sua condição, né? Que deve satisfazer os elementos dos pares, né? Tem que satisfazer essa propriedade, né? Ok. Fronteira, né? Fronteira. Então, substituindo a desigualdade por uma igualdade, novamente. Então, y igual a menos x. Então, essa seria a equação da fronteira, né? Essa aqui é a equação da fronteira. Equação da fronteira. Pronto. E isso daqui nós graficamos anteriormente, tá? Eu acho que foi justamente o exercício C, que deu a mesma coisa. Se a fronteira é a mesma coisa, vai dar também essa reta, né, que está aqui, essa reta verde, né? Então, rapidamente, já posso desenhar aqui, né, essa reta, né? Eu vou desenhar os eixos, né, rapidamente. Tá? Então, o eixo Y, o eixo X, o eixo Y saiu um pouco torto, mas não importa, né? E nós graficamos, então, a fronteira, né? A fronteira, então, deve ser uma reta desse tipo. Tá certo? E foi isso, né, que nós encontramos, né? Essa é a fronteira, né? Fronteira. Então, se for assim, essa fronteira já divide, né, todo o plano em dois. Essa porção e essa porção. Agora queremos saber que porção é o domínio. Ou pode ser os dois, né? Pelo menos no caso C foi os dois. Vamos ver aqui, né? Se vai dar vai ser algo parecido, né? Então nós pegamos os pontos mais fáceis, né? Você lembra, né? Nós pegamos o ponto que está aqui, que tem coordenadas 1 em x, né? E 1 em y. Então 1,1. E nós fazemos a mesma pergunta clássica, né? Satisfaz a condição do domínio? É dizer que y é maior que menos x, tá certo?
Então, nós substituímos esses valores. Y é 1. E x é 1 também, então menos 1. 1 é maior que menos 1? Sim, né? Sim. Então, significa que se cumpre a condição do domínio, esse pertence ao domínio. Esse pertence, poder escrever assim, né? Pertence ao domínio. Então, como não tem aqui nenhuma outra fronteira, né? Que divida esses pontos a esse ponto, portanto, todos esses pontos serão parte do domínio também. E generalizo, né? Tá certo? Esse aqui foi só para testar, né? Mas depois generalizo, não vou testar. Se você quiser, se tiver tempo, você pode testar também outros. Você vai ver que vai dar certo, né? Todos vão cumprir essa condição. Agora pego do outro lado. Eu sempre pego o número mais fácil, né? Para não me complicar. Então, pego menos 1 e aqui também menos 1. Então, esse ponto tem menos 1 e menos 1 de coordenada, né? Ok? Então, vamos fazer a mesma pergunta. Vamos verificar se y é maior que menos x. Quanto vale y aqui? Menos 1. Quanto vale x? Menos 1. Mas não esqueça desse menos que está na frente. E o x tem seu próprio sinal, menos 1. Geralmente se coloca entre parênteses para não ficar meio estranho, né? Continuamos aqui, menos 1, maior que menos com menos, mais. É maior que, menos 1 é maior que 1? Mentira, né? Não. Portanto, então, esse daqui não pertence ao domínio. Então, eu posso dizer, olha, esse ponto daqui não pertence, eu até posso colocar assim, né? Não pertence ao domínio, né? Ok, então seria somente essa parte, né? Acima, né? Dessa reta, né? O que está acima. O que está embaixo não pertence, né? Ok. Para finalizar, eu preciso verificar se os pontos sobre a fronteira pertencem ao domínio. Então, eu pego um ponto qualquer, pode ser isso, que tem coordenadas, né? Que tem coordenadas em x é menos 1 e em y é 1, tá? Então, eu vou arrastar aqui, tá? A explicação. Então, faço o mesmo teste. Y é maior que x, então, substituo, né? O valor do y, que é 1. 1 será que é maior que menos? Que é menos 1, né? Novamente, tem cuidado com o sinal. 1 maior que menos com menos, menos por menos, mais, né? 1. 1 é maior que 1? Mentira, não é. Porque 1 é igual a 1. Mas aqui não está dizendo que seja igual, está dizendo que 1 tem que ser maior que 1. Não, então, não. Portanto, esse ponto também não pertence ao domínio, né? Então, já sabemos o que fazemos quando a fronteira não pertence ao domínio. Nós vamos apontilhar, né? Eu vou ter que usar a borracha, né? Para tirar algumas partes. Então, seria assim, né? E aproveitamos para dizer que essa fronteira é aberta, né? Não é fechada, né? Fechada é quando a fronteira pertence ao domínio. Nesse caso não pertence, então a fronteira é aberta. Ok? Então seria isso, tá? Não sei se tem alguma dúvida a mais sobre isso. Então, o último exercício consiste no seguinte, tá? Então, seja a função C igual raiz quadrada de 1 menos x quadrado menos y quadrado, tá? Agora, a pergunta é determine o domínio. Determine o domínio e esboce ele, né? O domínio, tá? Esboce o domínio. Então, seria isso.
tá? Para poder finalizar esse assunto, tá? Com isso, se você resolver isso sem nenhum problema, que significa que está bem. Se ainda tem dificuldade, né? Então tem que dar uma olhada mais na algum livro, né? Porque acredito que esse problema está resolvido nos livros, tá? Então pode dar uma olhada, né? Nesses livros, tá? Ou ver na apostila, apesar que na apostila não sei se está resolvido, né? Também está resolvido, eu acho, né? Então dá uma olhada. Porém, mais completo você vai achar no livro, tá? Então seria isso. Com isso vamos finalizando esse assunto aqui. Então vamos falar agora sobre o gráfico de uma função de duas variáveis. Né? Ok? Então, seja a nossa função, né? Vamos dizer, né? Seja a função dado dessa forma, né? De duas variáveis. Então, o que nós queremos é descobrir como nós podemos representar essa função geometricamente, né? Para poder saber se a função cresce ou decresce, ou como é a forma da função, né? Tá? Porque o gráfico da função nos permite ver né, o comportamento global de uma função, né? Tá? Por exemplo, lembrando, né, cálculo 1, cálculo 1, né? Nosso caso, a função era assim, né? E o gráfico, né? E o gráfico nesse caso, né? Seria o eixo Y, o eixo X. O gráfico era uma curva, né? Uma curva, tá? Em que para um ponto dado da curva, imagina, né? Esse ponto que está sobre a curva, tá certo? Representava o gráfico, tá? O gráfico da função, por exemplo, quando x valia, vamos dizer, b, né? Um ponto em particular, né? Ok? E essa altura era o valor da função em b, né? Justamente tudo isso, essa altura representava o valor da função calculada justamente aqui, né? Nesse valor de x. Tá certo? Era assim, né? Agora, mas isso era quando a gente tinha unicamente uma variável independente. Em nosso caso, nós temos duas variáveis independentes, tá? Então, para poder graficar, né, as variáveis independentes, a gente não vai bastar um só eixo, vai precisar de dois eixos. E para graficar a função, né, o valor da função, a gente vai precisar de outro eixo extra, né? Então, isso que vai mudar agora, né, em cálculo 2, né? Se a gente quer graficar a função de duas variáveis, a gente não vai poder mais trabalhar no plano, e sim trabalhar no espaço, né? Ok? Então, como podemos fazer isso, né? Como podemos fazer isso? Eu vou desenhar, então, os eixos, tá? Então, para poder graficar uma função, né, de duas variáveis, a gente vai precisar desenhar três eixos, tá? Então, vamos nomear esses eixos, né? Nós temos um eixo horizontal, tá? É dizer, que vai de esquerda para a direita, esse horizontal. A esse daqui vou nomear como o eixo Y,
tá? O eixo Y, o eixo das ordenadas também, né? E depois eu vou desenhar um eixo vertical, né? E esse novo eixo, esse eixo vou chamar como eixo C, ou também esse se denomina eixo das cotas, né? É um nome novo, né? Eixo das cotas. Tá, então eu tenho já um eixo horizontal e um eixo vertical, né? Parecido que fosse no plano, só que já com diferente nome. Em vez de Y, agora é C, e em vez de X, agora é Y. E o que aconteceu com X? O X agora vai ser o eixo X, né? Será esse eixo que está aqui, mas como que está a orientação desse eixo X? Então, esse eixo será um eixo que está saindo da tela, né, do computador ou do celular de você, né, de quem está assistindo, né? Então, o eixo que está saindo diretamente apontando para você, né? Então, você estará mais ou menos por aqui, né, assistindo, né? Então, está apontando aqui, estará a tela, né, do computador celular. Então, esse eixo está apontando para você. E esse seria estar entrando, né, na tela do computador ou do celular. Ok? Então seria isso. Você teria que ter um pouco de imaginação, tá? Para entender isso. Mas é necessário. Ok? Então seria esses três eixos com quem vamos trabalhar agora, né? Esse aqui, o eixo X. Tá? Então, por exemplo, né? Nós sabemos que o domínio da função, tá? É um par ordenado, né? Formado pelos valores de x e y, tal que satisfaçam alguma desigualdade, né? Ou alguma condição, né? Dependendo da propriedade da função, né? Mas a condição é que tal que f exista, né? Tal que f exista. Não? Essa seria a condição que deve satisfazer o x e y. Tá. E esse domínio, você lembra, era graficado no plano XY. E aqui no espaço que nós temos aqui, esse seria o espaço 3D, né? O espaço 3D. Nesse espaço 3D, onde está o plano XY? Está aqui, olha, X, Y. Tá certo? Então, esse daqui, esse plano, seria isso que vocês estavam vendo em cálculo 1, simplesmente isso. Tá? Vocês não estavam conseguindo ver esse eixo, né, em cálculo 1, tá? Mas agora a gente vai conseguir enxergar. Nós precisamos, ok? Então seria isso. Portanto, o gráfico do domínio estará nesse plano XY, tá? Então será, como nós falamos, né? O domínio pode ser uma região, tá certo? Uma porção desse plano XY, né? Então imaginamos que essa porção seja, tá certo? Essa porção aqui, né? Vamos dizer que esse seja. Esse aqui está no plano XY, tá certo? É dizer que esse daqui, como o eixo X também é horizontal, vamos imaginar que é horizontal, tá? Tá certo? Ele não sobe nem desce, tá? Horizontal. Quem sobe é o eixo C, né? Então essa região também será como se fosse, né, uma superfície, né, tá certo? Horizontal. Esse aqui não sobe nem desce, é porque ele está sobre o plano XZ, tá certo? Então aqui estarão os pontos que pertencem ao domínio, tá certo? Podemos falar especificamente desse. Por exemplo, esse ponto corresponderá a algum valor de quê? De y, né? Estará alguma posição, né? Nesse caso, a direita será representada, né, pelo y, né?
alguma posição à direita, né, estará esse ponto, né, do eixo X. E esse ponto também estará a uma certa, né, se aproximando hacia você, né, hacia você que está aqui, né, uma certa distância. E esse aí será né, representado por esse valor, né? Quanto está se aproximando a você? Imagina que esse ponto é justamente a tela do computador, né, do notebook, né? Então, esse ponto é quanto está se afastando da tela, né? Quanto avançou na tua direção, tá certo? Então, ele está avançando a alguma distância. Então, esse será o valor de x, ok? Então, olha, nós sabemos que para esses pontos que eu desenhei de cor laranja, a função existe, né? A função existe. Essa é a condição. Agora, fora aqui, a função não existe, né? A função não existe, né? Nessas partes aqui. Até podemos dizer, né? F não existe na parte, na região fora do domínio, né? A função não existe. Então, existe somente aqui dentro, tá? Aqui f existe, tá? Então, imagina que esses seriam valores particulares de y. Por exemplo, y1 e aqui x1. Então, ao substituir na nossa função, vamos dizer f, ao substituir na função x1 e y1, imagina que nos dá um valor, né, c1. Esse seria o valor da função para esses valores de x. Então, o domínio graficar ia conseguir, mas como consigo graficar o valor da função? Então, como consigo graficar C1 aqui? Então, justamente para graficar o valor da função, tenho esse eixo Z novinho, que ainda não usei, porque o domínio grafiquei simplesmente no plano XZ. É dizer, que não sobe né, essa região não está subindo, não está acima do plano XY, nem embaixo desse plano. Está sobre o plano, tá? Então, eu tenho esse eixo novinho para poder usar, para poder representar esse valor, tá? Então, se esse valor for positivo, então eu vou levantar a partir desse ponto, né, de um ponto com essas coordenadas, um determinado valor. Que valor? Esse valor que me dê aqui. Se sai 2 unidades, eu vou levantar 2 unidades, tá certo? Tá? Então, imagina que dá um valor positivo, então eu vou desenhar, né? Eu vou levantar esse ponto até a altura, até o valor que me dê, tá? Isso daqui me diz é 10, então eu tenho que levantar 10 unidades, tá? Até o valor que me dê. Então, esse pontinho já seria o gráfico, tá certo? De uma parte da função, pelo menos o gráfico desse valor que está aqui, né? Seria o gráfico desse, tá? Isso daí. Então, essa altura vale C1, então, né? Vale C1. Claro, se você levar isso sobre o eixo X, ou perdão, sobre o eixo Z, justamente, né? Se você andar horizontalmente até alcançar o eixo Z, deve cortar no ponto C1. A essa altura que você deve cortar o eixo Z. Tá? Então, esse seria, né, o gráfico desse valor. E se eu poderia pegar outro ponto, imagina, eu pego outro ponto aqui, então eu também teria que levantar um valor correspondente, né, da função para esse novo ponto. Imagina que seria já esse valor. Vamos chamar já de C2, né? Tá certo? Então, você vai ver que vai se formando pontos com diferentes alturas. Com diferentes alturas. Esses pontos azuis vão ter diferentes alturas, né? Porque esse será C1, pode ser 3, e C2 poderia ser, por exemplo, 2, e pode ser 1, tá? Então, vai ter vários pontos aqui em cima, tá? Vai ser vários pontos. E o que vai acontecer com esses pontos? Esses pontos, quando juntado, quando você fizer para vários pontos do domínio, né? Vai produzir também vários pontos azuis. O que vai acontecer é que isso aqui vai formar uma superfície. Uma superfície, tá? E que uma superfície é mais ou menos
assim, né? Uma capa, mais ou menos, né? Assim, uma superfície. Uma superfície. Tá? Todos esses pontinhos azuis que eu vou desenhando, né? Para cada valor da função, né? E para cada par, né? Vai me devolver, né? Esses pontinhos. Ao juntar esses pontos azuis, eu vou formar uma superfície, né? Você vai formar uma superfície, tá? Então, esse que muda, esse que seria a diferença com o cálculo 1. Em cálculo 1, quando você juntava esses pontinhos, você lembra, né? Construía também vários pontos, né? Fazendo a tabela, né? Você lembra, montava uma tabela, né? Tabela do valor de x e y, né? x1, y1 e assim, né? Você encontrava esses pontinhos, graficava esses pontinhos e juntava, né? Esses pontinhos e dava essa curva, né? Uma curva. Agora, para graficar funções de duas variáveis, né, em cálculo 2, tá certo? Quando você juntar esses pontos azuis, né, que também pode ser determinado, né, a partir de uma tabela, vai formar uma superfície. Já não vai ser uma curva simplesmente, senão uma superfície, uma capa, uma folha, né? Tá certo? Bem fina, né? Uma superfície bem fina. E suave, na maioria dos casos, né? Então, essa seria a diferença, né, com o cálculo 1. Tá? O gráfico de uma função de uma única variável é uma curva. O gráfico de uma função de duas variáveis é uma superfície. Tá? Fazer o gráfico de uma função de duas variáveis assim na mão é um pouco difícil, tá? É um pouco complicado e trabalhoso, tá? Existem algumas técnicas, porém são bem trabalhosas, tá? Eu acho que não vai dar tempo para a gente abordar isso, né? Bem em detalhe isso. Então, mas e como nós resolvemos esse problema de graficar funções de duas variáveis? Usando programas computacionais. Existem programas computacionais, tá? Que grafica, né? Você simplesmente coloca, né, a função e ela já te devolve a superfície, né, que seria o gráfico da função, né? Ok? Isso seria, né, sobre esse assunto e a gente já vai passar a falar sobre esse programa computacional, tá? Que seria o GeoGebra, tá? Esse aqui é um programa computacional que grafica funções de duas variáveis, também de uma variável, né? Também. E ela é gratuita. Basta você procurar no Google, tá? E você pode baixar isso, tá? É gratuita. Então você já pode, né? Terminou a aula, você já pode procurar esse programa e baixar e instalar no seu computador, tá? Vai ajudar bastante, né? Tá? Tem muitas ferramentas que podem auxiliar você. Ok? Então seria isso. Então, esse seria, né, o programa computacional GeoGebra, né, a versão clássica. Tá? Tem outras versões. Aí você pode verificar qual a melhor versão para você e instalar. Tá? Então, aqui temos justamente, né, o espaço tridimensional e aqui está desenhado já os três eixos, né? O eixo azul seria o eixo Z, né? O eixo das cotas, tá? O eixo X seria justamente o vermelho, né? Aquele que está saindo, que eu falei para vocês, que está saindo da tela, né? Apontando para você, tá? E esse seria que está entrando, né, na tela, né? E o eixo Y seria esse eixo verde, né? Então, também falei sobre o plano XY, né? O plano onde se encontra o domínio.
esse plano esse plano sombreado aqui, né? Tá? Então, aí, como você pode ver, né? Esse plano não sobe nem desce, né? Em relação ao eixo Z, né? Por isso que dizemos também que esse plano XY é o plano Z igual a zero, né? Por quê? Porque todos os pontos que estão sobre esse plano escuro têm valor de C igual a zero, né? Porque não tem altura, né? Elas não estão nem acima, né? Tá? Do eixo XY nem abaixo, né? Todos esses pontos. Então tem o eixo Z, a variável C igual a zero, né? E também dizemos cota, né? Essa posição vertical também se denomina de cota, né? Por exemplo, esse aqui, cota igual a 2, cota igual a 4, né? Então, esses pontos que estão aqui sobre esse plano, né? Escuro, tem cota igual a 0, né? Então, aqui, né, vocês podem mexer, né, com os eixos e ver de diferentes perspectivas, né, diferentes pontos de vista, né, o gráfico, tá? Então vamos fazer um experimento, né? Vamos com uma função conhecida, já você lembra, olha, a função c igual a raiz quadrada de y menos x quadrado, né? Nós resolvimos já encontramos o domínio dessa função, né? Anteriormente. E o domínio, você lembra que era uma região dentro de uma parábola, né? E essa parábola justamente estava, né, alinhado com o eixo y, né? É uma parábola assim, né, que se abria, né, ao longo do eixo y, né, que seria esse eixo aqui, tá? Então, vamos ver o gráfico. Que forma tem, né? Deve ser uma superfície, né? Então, olha, esse daqui seria o gráfico, né? Tá? É uma superfície bem fina, né? Tá certo? Uma capa, né? Uma folha, né? Tá? Esse é o gráfico da função. E como você vê, olha, o gráfico da função somente aparece acima do domínio da função, tá? Esse aqui é o domínio da função que está aqui, né? Sobre o plano XY, né? Que eu falei para você que está. Essa é a região dentro dessa parábola, né? E a superfície existe só acima desse domínio, né? E o que acontece, né? A superfície fora daqui não existe. Por quê? Porque a função não é definida, né? Ao redor aqui, né? É na parte externa, né, do domínio, tá? Aqui está aparecendo alguma parte assim, né? Transparentes, né? Não é que a superfície tenha esses buracos, né? Não. Eu acho que deve ser algum problema mesmo do graficador, né? Deste programa computacional, tá? Talvez precise fazer algum ajuste, né? Eu não estou conseguindo fazer, tá? Para melhorar isso, né? Para evitar isso. Mas a superfície é contínua, né? Aqui não tem isso, essas partes aqui, tá? E ainda mais, você pode ver, né, o gráfico de várias perspectivas, né, vários pontos de vista, né. Por exemplo, isso aqui seria alinhado com o eixo, né. Eu estou vendo ao longo do eixo Y, né. Eu consigo ver aqui como se fosse uma circunferência achatada, né. Eu acredito que, na verdade, isso aqui é uma circunferência, na verdade, porque ao longo do eixo X, esse distanciamento 2 não é equivalente a esse distanciamento 2. Aqui está vendo que é um pouco mais comprido, né? Na verdade, deveria ser do mesmo tamanho, né? Se a gente fizer respeitando essas escalas iguais em todas as direções, tá? Então aqui não está. Se fosse assim, você vai ver que isso, na verdade, vai dar uma semicircunferência, tá? Uma semicircunferência, tá? E se a gente vê desse lado, né, ao longo do eixo Y, ao longo do eixo X, a gente vai observar
tipo uma função raiz quadrada, né? Um perfil de função raiz quadrada, tá? Então seria isso, né? Do gráfico de funções de duas variáveis, né? Podemos testar com outra função, né? Nós temos a função x² mais y², né? Olha, o gráfico parece, né, um copo, né, sem base, né? Tá? Então, como se chama essa superfície, tá? Essa superfície se chama paraboloide. E por quê? Porque se a gente vê de um lado, olha, por exemplo, eu vou ver ao longo do eixo X, eu vou ver uma parábola, olha, o perfil é de uma parábola. Se eu ver também do eixo Y, também consigo ver uma parábola, né? Tá vendo? Então, esse se denomina paraboloide, né? Essa superfície. Se a gente vê de cima, a gente vê um disco, né? Ok? Se a gente vê por baixo, mesma coisa, né? A gente vai ver um disco, né? Assim, né? Você está notando que a superfície sempre fica acima, né? Do plano XY, né? Acima, né? Só adoptar valores positivos. Por quê? Porque, olha, x², né? Todo número elevado ao quadrado é positivo. Mas outro número também elevado ao quadrado que é positivo. Então, somando dois positivos, sempre vai dar um positivo, tá? Então, por isso que fica crescendo para ou fica acima, né, do plano XY. Tá? Então, seria assim, né? E nesse caso, o domínio vai ser todo o plano cartesiano, ou todo o plano XY, né? Esse seria o domínio. Por isso que a superfície vai continuar crescendo aqui, tá? Não tem nenhuma restrição aqui, tá? Porque qualquer número posso elevar ao quadrado e qualquer número posso aqui também, né? Tá certo? Então, nós podemos tirar essa superfície e a gente trabalhar agora com função logaritmo. Também foi um exercício que nós resolvemos, né? Como seria o gráfico? Olha, seria esse daqui, né? Tá certo? Aparece o gráfico da função só nessa parte, né? Nessa parte do plano. Nessa parte não aparece porque a função não existe nessa parte, né? O domínio seria somente isso, tá? Que concorda, né, com o que a gente estava fazendo, né? Tá? Aqui o gráfico, né? A fronteira, né? Seria então isso do domínio, deve ser ao longo, né? Assim, né? Passa pela origem, né? Seria, essa é a fronteira e o que está para esse lado não pertence ao domínio e esse que está aqui pertence, tá? E assim, a gente pode ir testando, né? Tá? Até vou deixar alguns exercícios para vocês praticarem, né? Usando esse programa, né? E plotar, tá? Para plotar, basta ir aqui, né? Onde diz mais, aí você escreve C e né? C minúscula e você coloca a função que você quiser, né? Pode ser x, por exemplo, ao quadrado, né? Ao quadrado, mais, por exemplo, y, né? Tá? Então, assim, vocês vão testando, né? Vocês vão mexendo aqui e vai aprendendo, né? Então, eu vou deixar esses exercícios aqui, né? Para poder vocês treinar, né? O gráfico usando um programa computacional, tá? Esboçar seguintes funções usando GeoGebra, tá? Aí você vê as propriedades da função, né? Para vocês entenderem, tá? Então, quais seriam essas funções? A, C igual a y menos x. B, C igual a raiz quadrada de 25 menos x quadrado menos y quadrado. Z
C igual a x quadrado menos y quadrado. E D, último, C igual a raiz quadrada de x quadrado menos 1. Tá? Então, grafiquem isso. Essas funções aí, usando GeoGebra, tá? Para que também vocês se familiarizem, né, com o programa computacional, tá? Ela também serve, tem outras ferramentas, como falei, né? Como calcular curvas de nível, tá? E isso vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá? Então aí vocês já podem ir treinando, né? E como falei, procurem tutoriais no YouTube, tá? Tutoriais no YouTube, tá? Para poder manipular, né, adequadamente esse programa, tá? Então seria isso, pessoal, tá? A gente vai se despedindo, né? Até a próxima aula.